Boa tarde, graça e paz. Que a boa e doce presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, quando e onde estivermos. Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Esta é uma frase do nosso presidente Jair Bolsonaro, em uma de suas lives. Tive acesso por meio do canal do UOL no YouTube. Se alguém quiser conferir, pode acessar por meio desse canal que terá acesso. Não sei qual a convicção e crença de Bolsonaro quando ao proferir esta frase. Só sei que ele afirma uma verdade bíblica. E o desejo do meu coração é que ele tivesse também, ou que tenha também esta convicção. Deus é soberano. Na verdade, o único ser soberano. A Bíblia, de capa a capa, nos mostra isso. Em todas as páginas das Escrituras nós vemos a soberania de Deus no ser revelada. E um desses momentos foi registrado por Jeremias, no capítulo 27, do versículo 5 ao versículo 7. Texto esse que nos diz: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Deus revela esta palavra a Jeremias, num contexto de cativeiro do povo de Deus. O povo era levado de suas terras, dominado por aquele rei que não temia a Deus. Nabucodonosor não era servo de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele se tornou um servo de Deus verdadeiro. Mas em sua soberania, Deus se refere a Nabucodonosor como seu servo. O texto nos diz que todas as coisas pertencem a Deus. A terra pertence a Deus. E Deus diz: eu a dou a quem eu quiser. O texto nos diz que até os animais selvagens, naquele momento, que pertencem a Deus, estariam sob o poderio humano de Nabucodonosor. A terra está sob os efeitos de um vírus letal, que passou para humanos proveniente de animais selvagens, que escapou de um laboratório de virologia, como é o pensamento de Joe Biden neste momento. O presidente dos Estados Unidos determinou que seja feita nova investigação para ver se essa teoria, se essa hipótese é verdadeira. Não sabemos qual a origem do vírus. Temos presenciado os seus efeitos catastróficos no nosso mundo. Porém, até o coronavírus está sob a soberania de Deus. Por isso, diante do vírus, diante desse vírus letal, precisamos reconhecer
a soberania de Deus. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais, com meu grande poder, com meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Palavra do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus, do único Senhor que há sobre a face da terra. Basta ler toda a Bíblia sem preconceito, que nós vamos compreender a soberania de Deus. Basta ler a Bíblia sem tentar fazer com que ela comprove aquilo que nós pensamos. Basta ler a Bíblia para pensar, para compreender, para aprender aquilo que ela diz. Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Daí Bolsonaro ter razão, que só Deus o tira da cadeira presidencial. E Ele tira, se Ele quiser. Diante desse vírus letal, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Mas além de reconhecer a soberania de Deus, eu diria que nós precisamos ser prudentes, como Deus, na palavra dele, nos manda. Mateus registra no capítulo 10, a partir do versículo 16, admoestações de Jesus para os seus discípulos. No versículo 16, Jesus diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que ser prudente como a serpente? Versículo 17. Jesus continua a conversar com os seus discípulos e explica o porquê da recomendação, da ordem dele. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Jesus continua, versículo 18, 19, 20, nos diz as consequências de servir, de seguir a Jesus. Podemos ler o texto todo e nós verificaremos isso. Aí no versículo 21, Jesus diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para a outra. Sejam prudentes como as serpentes. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para a outra. Nós precisamos ser prudentes. O vírus está aí. Por isso precisamos nos cuidar. Precisamos tomar todas as medidas para preservar a nossa vida. Nós não podemos ser imprudentes, mas sim, como palavra do próprio Senhor Jesus, nós precisamos ser prudentes. Daí a voz da ciência precisa ser ouvida por nós. Hoje de manhã, durante a audição pela Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída, e por isso deve ser respeitada. O presidente daquela comissão disse o seguinte: nós somos políticos e estamos aqui diante de uma autoridade da ciência. Precisamos respeitá-lo. O presidente da comissão é um senador de nome Omar Aziz.
E ele dizia isso para outros senadores, para outras autoridades constituídas, a respeito daquele que era ouvido naquele momento. O doutor Dimas Covas, um médico, um cientista. E ele disse, aquele senador disse, olha, nós somos políticos, nós não entendemos de ciência. Por isso nós precisamos respeitar e ouvir a opinião de quem entende. E quanto ao vírus, e quanto a essa doença, é a ciência que nos orienta. São os médicos, são os cientistas. E os cientistas nos dizem que nós precisamos tomar precauções. Distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos. Precisamos, diante desse vírus tão letal, ser prudentes. E quem nos manda ser prudentes é o próprio Deus, por meio da sua palavra. Diante desse vírus letal, precisamos então reconhecer a soberania de Deus. Precisamos ser prudentes, como o próprio Deus nos manda. Mas precisamos também adorar a Deus, na certeza que Ele age. O povo iria para o cativeiro, mas o texto no versículo 7 nos diz, todas as nações servirão a ele. A Nabucodonosor, aquele que se tornava ou que era servo de Deus, mesmo sem ter essa convicção. Servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. A vez dele chegaria. Deus agiria contra ele. E ele também teria a sua condenação. Os propósitos de Deus seriam cumpridos. Na vida do seu povo, na vida de Nabucodonosor, na vida de todas as nações. Porque os propósitos de Deus sempre foram, são e sempre serão cumpridos. Isso é um convite a clamarmos pela graça de Deus. Precisamos clamar pela graça de Deus. Em meio a um cativeiro de 70 anos, o povo de Deus no Antigo Testamento foi convocado a buscar a Deus. Naquele mesmo contexto, o próprio Jeremias diz para aqueles servos de Deus: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Precisamos adorar a Deus na certeza que Ele age. Ontem, o Papa Francisco, a um padre, disse o seguinte: ao ser convocado, ao ser conclamado a orar pelo Brasil, ele disse: no Brasil há muita cachaça e pouca oração. É certo que pelas imagens ele disse isso em tom de brincadeira, mas como se diz, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Será que não falta oração no nosso país? Temos tido tantas posturas, tantas opiniões, temos falado tanta coisa em relação ao vírus. Num país tão polarizado como está o nosso, quantas opiniões e falas
divergentes. Mas às vezes temos tido tão pouco temor a Deus em relação a essa grave situação. Até ontem, conforme o site público do Brasil, chamado Agência Brasil, eram 441.691 mortos. Vidas que foram ceifadas apenas no nosso país. Não obstante, o próprio site enfatize que 90% dos contaminados foram recuperados. Como eu e minha princesa comentávamos essa semana, já é quase uma população de uma grande cidade como Uberlândia que foi dizimada no nosso país. Qual a nossa postura diante do coronavírus? Que diante desse vírus letal possamos reconhecer a soberania de Deus. Esse vírus não pegou Deus de surpresa. O vírus está sob, como diz o texto, sob o grande poder e sob o braço estendido de Deus. Mas precisamos ser prudentes, porque é o próprio Deus que nos manda. Precisamos tomar as nossas medidas preventivas. E acima de tudo, precisamos adorar a Deus, na certeza que Ele age. O vírus, assim como Nabucodonosor, será extinguido. Ainda hoje, amanhã, não sei em quanto tempo. Não sei se pelas vacinas é que seremos preservados e incontaminados. Fato é que a solução virá. Nem que seja mediante a inauguração do reino de Deus. O reino que Ele tem prometido para aqueles que o amam. A vida eterna que Ele tem prometido. Até porque a vida aqui nessa terra é apenas um sopro. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso, tenhas misericórdia do nosso país. Tenhas misericórdia do nosso mundo. Diante desse vírus tão letal, nós clamamos a Ti. Tenhas misericórdia de nós. Trabalha na nossa vida. Trabalha no nosso coração. Para que possamos compreender a Tua vontade. Reconhecer a Tua soberania. Reconhecer que só Tu és Deus. Que só Tu és Senhor. Que Tu fazes o que Tu queres. Quando Tu queres. Da forma que Tu queres. E reconhecendo isso, faz-nos prudentes como as serpentes. Faz-nos prudentes como o nosso Senhor Jesus nos manda ser. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, onde e quando estiver. Que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Que nós possamos ser trabalhados pela Tua graça. Que o Teu Santo Espírito haja poderosamente no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos à disposição. Pelo 34 9 9886 8062, que é o WhatsApp. Pelo 35 98714 1535. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. E até um próximo encontro, se Deus, em sua infinita graça, assim nos permitir. Um abraço.
Fiquem na paz do nosso Deus.